Olá, eu sou Ariadne Gattolini, editora-chefe do Jornal de Jundiaí. Eu vou começar esse podcast hoje com uma frase do antropólogo Claude Lévi-Strauss. O olhar de quem vem de fora percebe estruturas invisíveis para aqueles que estão de dentro. Essa foi a minha impressão da promotora de meio ambiente, a Luciane Antunes, que é nossa entrevistada hoje aqui, porque ela vem desafiar o status quo jundiaense de que nós somos uma área de proteção ambiental muito efetiva e eficiente, e ela vem mostrando para a gente, nas suas falas nas audiências públicas, que nós não fizemos o nosso trabalho. E isso tem sido, para mim, Luciano, uma frase assim, despertadora. Aonde é que nós erramos e onde é que nós podemos mudar esse curso, né? Dessa cidade, que essa cidade, no final, é uma APA, né? Na área de proteção ambiental. Seja muito bem-vinda ao podcast JJ. Obrigada, Ariadne. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder compartilhar com a população de Jundiaí um pouco mais sobre a perspectiva do Ministério Público em relação não só ao meio ambiente, mas também à habitação e urbanismo aqui na cidade de Jundiaí. Bom, eu assumi a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo em fevereiro, mas já morava aqui há alguns anos, então, claro, tinha algumas observações do que eu percebia que vinha acontecendo na cidade. O que é muito diferente quando você está com a caneta na mão e aí precisa de um olhar analítico, técnico, mais estratégico em relação àquilo que a gente vê e ao que chega, as investigações que já estão rodando, aquelas que começam a acontecer toda semana, a gente recebe representações, notícias de pessoas da população, mesmo autoridades da cidade, têm levado notícias, e a partir daí é que eu tenho tentado trabalhar. Em relação à minha visão do que pode estar errado dessa proteção deficiente, sobre a qual eu falei nas duas oportunidades em que eu estive na Câmara dos Vereadores, eu acredito que existe uma visão bastante fragmentada do que é o planejamento territorial dentro da cidade de Jundiaí. Quando a gente pensa em planejamento territorial, hoje, à luz do Estatuto da Cidade, e mesmo da Constituição Federal, que agora já é mais antiga, né, mas ela já trazia essas diretrizes, é preciso olhar sempre de uma forma mais macro, 360. Então, se o município autoriza um empreendimento num determinado lugar, não basta olhar só para o zoneamento e para o plano diretor. Hoje o plano diretor, ele não tem muitas ferramentas para análise do chamado impacto cumulativo, que é algo que já é trazido no Estatuto da Cidade, não com essas palavras. Mas para se pensar em planejamento e crescimento sustentável, precisa se pensar nos impactos que tudo que funciona na cidade tem em relação à função social, da propriedade, da terra, do meio ambiente equilibrado e das pessoas que vivem nesse território. Se eu instalo, por exemplo, um empreendimento aqui na frente do prédio onde a gente está, eu preciso me lembrar que isso vai demandar mais água, mais captação de água, sistema de esgoto, que as pessoas que vão estar ali, seja um prédio comercial, seja um loteamento multifamiliar, independente do que seja, vai haver pessoas, porque o propósito de haver empreendimento sempre é para que hajam pessoas. Elas vão circular por um sistema viário, então eu preciso pensar, isso é um polo gerador de tráfego. Quando se pensa de uma forma isolada, e aí esse é o tipo de análise que tem sido feita, se olha para o plano diretor. Então, mas nesse caso não é preciso um estudo de impacto de vizinhança. Por quê? Para estudo de impacto de vizinhança tem que ser considerado um empreendimento ou uma obra de grande porte. Então, a maior parte das obras feitas acaba escapando dessa exigência, que é o estudo de impacto de vizinhança e de trânsito. Também não é o caso de diretrizes urbanísticas, porque não é um loteamento horizontal. Ok. Mas e aí? Eu estou instalando alguma coisa aqui. Ainda assim, ainda que não haja uma previsão expressa no plano diretor, o Estatuto da Cidade diz que o crescimento tem que ser ordenado e sustentável. Então, o Poder Público Municipal ele já tem essa obrigação cunhada na lei federal que ele precisa respeitar e analisar. Porque se eu permito depois mais 2 e mais 3 no mesmo local, concorda comigo, Ariadne? O impacto é enorme. Que vai haver um impacto cumulativo? E a verdade é a seguinte, eu vou te falar por que nós crescemos para o vetor oeste. Porque os terrenos eram mais baratos.
Então, é uma decisão imobiliária. Não passou a ser uma decisão administrativa. E aí, quando você leva para o vetor oeste 4, 10, 20, 30 mil pessoas, você tem que criar a viabilidade logística que não foi criada, não tem mobilidade, você tem que levar a doutora que está chegando agora, você tem que levar o esgotamento, né? Isso daí, o custo é da cidade. O custo é da cidade, além dos serviços Mas públicos. o interesse é particular. O interesse é particular, além dos serviços públicos. Sim. Porque nós precisamos pensar que se eu coloco um determinado número de pessoas para trabalhar, morar, para circular em uma determinada região, elas vão demandar serviços. Especialmente quando a gente fala de algumas parcelas da população, exatamente. Creche, escola, segurança pública também tem que ser pensada, né? Precisa crescer e acompanhar. Jundiaí teve, segundo os dados oficiais do IBGE, nos últimos 10 anos, um crescimento de cerca de 90 mil pessoas. Então, é natural que exista uma pressão da ocupação urbana, isso não é só um movimento exclusivo de Jundiaí, mas de várias cidades em crescimento. Mas isso tem que vir acompanhado de um planejamento territorial que vai olhar para meio ambiente, especialmente aqui, que sempre precisa ser considerado que Jundiaí é, por lei estadual, uma área de preservação ambiental. Então, todo o território, o que quer dizer uma APA? A APA, dentro da lei das unidades de conservação, ela é a UC com menor proteção. Mas ainda assim existe uma proteção de todo o território. Qual que é a diretriz para uma APA? O uso tem que ser sustentável. Então a pergunta é, será que o uso está sendo sustentável na medida em que a gente tem hoje em vários pontos da cidade engarrafamento nos horários de pico, né? Basta andar aqui em Jundiaí de manhã, próximo da hora do almoço e no final de tarde. Não tem mais a gente sabe que não tem por onde escoar o tráfego da cidade. E aí envolve mobilidade urbana. Né? Qual é uma pergunta que eu deixei na audiência pública e na consulta pública que houve anteriormente, é qual tipo de cidade que se pretende construir daqui para frente, porque da forma como está o trânsito, por exemplo, ele é inviável. Eu tenho ao menos 3 expedientes investigatórios dentro da promotoria, que não foi eu que instaurei, eles já vinham correndo, então já estão mais adiantados, e a gente tem ali alguns documentos oficiais, respostas do DR, das concessionárias das rodovias limítrofes e que passam por Jundiaí, e que dizem o seguinte: o município vem criando polos geradores de tráfego, mas não vem criando alternativas. Sim. Então, isso é uma coisa que não é analisada. E aí as rodovias, elas viram avenidas. Viram avenidas. Sim. Vou te dar um exemplo da questão de como o impacto cumulativo ele pode ser negligenciado à luz do plano diretor e ele realmente traz, né, consequências para todo o entorno, não é só para quem está ali, para quem vai morar ou mora perto, ou circula. Região ali da rotatória do Oba, 3 torres estão sendo subidas. Que a gente impede de ver a Serra do Japi. Além da questão da perda que está preservado, cênico, né? Que deveria estar preservado em lei, está. Que é tombado, né, pelo CONDEFAT como patrimônio não histórico, só ambiental, mas histórico e cultural. Então existe também essa questão do aspecto cênico que possivelmente ali vai ser perdida. Existe um ponto. Ali, como cada torre é considerada de forma individualmente, nenhuma delas se submeteu ao Wave, nem estudo de impacto. E eu tenho minhas dúvidas se o Wave tem sido uma ferramenta eficiente aqui na cidade. Também não é o caso de diretrizes urbanísticas, ou seja, a gente tem mais ou menos ali 300 unidades novas em prédios de altíssimo padrão, com unidades que vão para mais de R$1 milhão de reais em alguns casos. Uma rotatória que não muda desde a década de 50. Então é claramente um polo gerador de trânsito. Mas, ao menos do que consta até o momento, no expediente que temos, instaurado na promotoria tramitando, não houve qualquer estudo nesse sentido, porque a justificativa é, não se submete ao EIV, ao relatório de impacto de trânsito. Ok, mas a gente tem aqui uma situação de polo gerador. A gente tem ali, naquela circunstância, a represa Moisés ao lado. Então, tem uma APP também. Sim. O que está sendo feito com as APPs da cidade, em que se permite, a gente tem inclusive daí, feito tratativas com a CETESB para que haja um endurecimento
na questão de intervenção em APP. Se há uma intervenção... a APP é área de proteção permanente, normalmente ela está do lado dos rios. Sim, e justamente dos por isso. cursos de água. A APP ela tem como objetivo proteger um curso d'água. E se permite uma intervenção com uma posterior compensação, essa compensação, via de regra, ela tem que ser feita na mesma bacia, na mesma região. Nem sempre isso tem ocorrido também. Eu acho que a gente não tem nem claramente o que precisa ser compensado do que já foi no passado. Eu acho que nós estamos com um banco, eu já fiz essa demanda. Tem um banco de compensação que não foi feito. E essa lei de compensação, acho que a gente conversou um pouquinho antes da gente compensar aqui, eu acho um absurdo você destruir áreas verdes dentro da cidade para compensar, sei lá, a serra em outro lugar, destruindo pouco que a gente tem. Existem algumas possibilidades legais para que isso aconteça, Ariadne. Só que tem que ter uma justificativa técnica da impossibilidade de se alocar essa compensação na mesma bacia, na mesma região. Pois é. Inclusive, o objetivo da compensação é manter a função ecológica daquela área e daquele local. Então, se é permitido que se intervenha numa APP e depois eu vou compensar numa área que tem uma função ecológica talvez diferente ou que não faz parte do mesmo contexto, isso perde o sentido. Então, esses são alguns dos questionamentos que o Ministério Público tem levantado. No caso da suspensão dos 180 dias, embora pareça ser uma medida extrema, e de fato paralisar novas autorizações de obra por esse período, é porque, de fato, o município não conseguiu trazer o mínimo de substrato de informações, nem para que eu, enquanto promotora de justiça, compreendesse a situação. Então, se eu te pergunto, quantos empreendimentos já foram aprovados ou estão aí na gaveta, porque a gente tem um outro problema, que é o direito de protocolo, resguardado aqui pela legislação municipal. Protocola sem ter o projeto. E aí, 10 anos depois, eu vou executar esse projeto. Sim. Mas 10 anos depois, eu tenho outro contexto. Talvez o sistema viário que suportasse já não suporte mais. Uhum. Talvez eu já tenha demanda de novos serviços públicos aqui. Talvez a água já não dê conta. Uhum. Então, nós temos também notícia de que alguns bairros têm problema de abastecimento de água. Tem, E por que isso acontece? Sim. A água tem que ser pensada como um recurso finito. Ontem mesmo o prefeito veio aqui e ele falou que a gente tem 70 dias só de água para uma estadia, uma estiagem. E nós temos esse ano o El Niño chegando. Super El Niño. Super El Niño. Quer dizer, a gente pode ser que não tenha e que a gente entre em rodízio de água mesmo. Porque Jundiaí tinha o slogan, água para 30 anos. Jundiaí tem água, só que os 30 anos passaram. Nós não temos mais água. Nós não temos nem outorga de captação nova. Então, a situação é bem deprimente quando a gente pensa e fala assim, mas nós vamos abrir mais 500 lotes no Medeiros? De onde vai vir essa água? O vetor oeste, já que você mencionou Medeiros, é certamente a região em que a gente tem tido mais problemas e mais expedientes hoje, justamente pela ausência de suporte territorial para a ocupação urbana ali. Então, se eu não tenho serviços públicos suficientes, se eu não tenho um sistema viário que dá conta, e a própria população, isso não é uma conclusão só técnica do Ministério Público. Na consulta pública que foi feita em abril na Câmara dos Vereadores, houve em grande parte a presença de moradores do Medeiros, que subiram ali na tribuna para falar que eles não aguentam mais, estão sobrevivendo ao trânsito naquela região. A especulação imobiliária. Porque a jundiaense, na verdade... Nós somos conservadores. A gente não quer que os bairros sejam modificados. Essa é uma pressão que vem de cima para... Eu moro na região da Ponte São João, uma região de idosos. A gente não quer essa pressão imobiliária em cima da gente. Mas teve uma pressão imobiliária em cima do Caxambu e hoje o reflexo de tráfego viário na Ponte São João vem do Caxambu. Não é daquela região antiga. Agora, veja, não é a percepção do morador. Esse morador, ele teve pouca voz, pouco entendimento para que isso não acontecesse com a cidade nos últimos 20, 30 anos. O que é que nós podemos fazer a partir de agora? Tá? Ok, paralisamos por 180 dias. A minha dúvida é se a gente vai realmente conseguir ter uma discussão ampla e transparente sobre a cidade que a gente quer ter. E eu não sei se o brasileiro, eu não vou falar de jundiaense agora, eu vou falar do brasileiro. Eu não sei se o brasileiro entende o que é uma cidade sustentável. Que quando ele deixa a terra, a uva,
a floresta preservada, ele agrega, ele fica mais rico. Não só do ponto de vista paisagístico, mas do ponto de vista de turismo, de atrair pessoas, de ter um restaurante legal para visitar. Eu não sei se a gente... iria mais longe, Ariadne. Hoje, quando a gente pensa em floresta, a gente não está mais falando de vamos preservar os bichinhos, a fauna, a flora. Não, o que a gente já compreende é que sem determinados animais, que dentro de um equilíbrio, de um ecossistema, de um bioma, não existe comida, não existe água. Então, existem... por exemplo, eu fiz uma trilha recentemente e uma das biólogas que guiava ali a trilha explicou pra gente, foi dentro do território de gestão da Serra, num sítio aqui que explora o turismo sustentável, né, de forma legal, e ela mostrou pra gente um anfíbio, um pequeno sapinho que é um indicador da pureza da água. E se não tem água, não existe aquele animal. E ela falou, inclusive, da diminuição dessa espécie, o que é um sinal, uma red flag importante, é um péssimo sinal. Então, a gente não está querendo conservar numa perspectiva altruística. Não, ela é bem egoísta. Porque, veja, a natureza se recompõe. Áreas que foram tombadas e que antes disso eram objeto de plantação de eucalipto, de mineração, hoje estão florestadas de novo. Sim. O que realmente atrapalha a regeneração é a intervenção humana. Sempre é humano. Mas, óbvio, quando a gente fala em sustentável, é entender que a ocupação humana, ela pode, deve acontecer, e é crescente, assim como o desenvolvimento econômico, também é um pilar da Constituição. Mas é que a gente tem que entender que o desenvolvimento econômico dá para vir com sustentabilidade. Ele precisa. E precisa, porque nós estamos num novo século. Você mencionou El Niño, e hoje, inclusive eu vi, e fiquei feliz de ter visto que a própria Prefeitura de Jundiaí divulgou no seu perfil nas redes sociais um conteúdo sobre El Niño. E alertas da Defesa Civil sobre os riscos. O governo do estado de São Paulo está gastando um monte já de dinheiro com inteligência artificial e prevenção a esse El Niño agora. Só que, na verdade, o que os organismos internacionais estão falando não é sobre El Niño. Inclusive, tem um informativo, salvo engano, do INPE, junto com uma outra entidade, falando que esse ano não se trata de El Niño, mas de super El Niño. Então, se em 2024 a gente teve aquela tragédia terrível no Rio Grande do Sul, o que se espera agora que a gente está falando de super El Niño? E isso é uma preocupação também para o Ministério Público, porque a gente tem uma área de risco em Voturucaia, com uma situação num limbo jurídico em que ainda não foi resolvida. Não foi resolvida, porque não sabe se é de Vaz, se é de Jundiaí, Jundiaí tem que ceder. Exatamente, a travar algumas conversas sobre isso. Existe uma ação em curso que foi movida pelo município de Jundiaí, ainda sem resolução, já há alguns anos, desde 2020, depois do indeferimento da liminar, na época eram mais ou menos, no máximo, 20 casas, talvez. Hoje tem mais 90 São 90 famílias. Então, esse indeferimento da liminar no passado, não sei se ele motivou, né, se isso foi algo para trazer mais gente ali, se de alguma forma isso foi disseminado, mas coincidência ou não, depois daquilo, a ocupação continuou. Então, a gente está falando de um núcleo não congelado, com a vinda de um super El Niño, e as pessoas morrendo... Eu acho que faz 2 anos morreram 2 pessoas. Em 2023, em dezembro, morreram 5 pessoas ali, 4 na porção Varzina e um jovem. Agora veja, doutora, eu sou jornalista há 30 anos e todas as vezes que eu vejo uma grande chuva, quem morre são os pobres. Sempre foi assim, né? Eu já acompanhei Vila Real, Vila Jardim Promeca, Voturucaia, né? Então a gente é chamado sempre, o jornal é sempre chamado, porque eles vão morrer, eles sabem que vão morrer, porque é ali que cai. E a gente não avança. A gente não avança. Isso estão 30, 40 anos e a gente não avança. Agora, em relação a esses 180 dias, só para a gente finalizar aqui, o que seria o seu ideal? Que a gente discutisse em sociedade o quê? Novos critérios técnicos? Novos critérios técnicos, especialmente em relação ao impacto acumulativo, porque não pode haver uma análise só quantitativa. Aqui eu tenho uma torre com 90 unidades, não é o caso de AVE, não é o caso de diretrizes urbanísticas, então não faço nenhuma análise. Certo. Não, tem que ter algum tipo de análise, o Estatuto da Cidade demanda isso. Então esse é o primeiro ponto, é importantíssimo. Segundo, as análises feitas, elas têm que ser técnicas, que é algo que tem sido bastante frágil
ao menos das respostas que recebemos do município de Jundiaí, no sentido de... Você é jornalista, né, Ariadne? Você tem condição de fazer uma análise técnica e geológica? Não falando de empreendimento, mas de uma situação em geral? Não. Então, a gente precisa de um profissional com habilitação técnica para atestar algumas situações, para analisar algumas situações. Isso não pode ser feito de forma fragmentada. Essa secretaria não conversa com essa... Não. Tem que haver uma integração. A gente não tem uma secretaria de mobilidade urbana, a gente não tem uma secretaria de assistência social, de educação. Saúde. E aí, qual é a demanda dessa região? E mais importante, a pergunta que tem que ser feita numa análise: o que essa região suporta agora? O que ela pede agora? Qual o limite de crescimento aqui? Porque a gente vai ter regiões que suportam e outras que não suportam. Antes de investimentos, antes de reestruturação. E como toda a cidade, a região central aqui com esses vazios, com esses prédios abandonados, né? Fiscalização, uma coisa que tem me preocupado muito, não sei se vocês tiveram notícia, mas o Ministério Público ingressou com uma ação para suspensão de um empreendimento chamado Santorini. Essa ação ainda está em curso, isso ainda não foi decidido, mas houve a notícia ali, isso que eu estou falando tudo baseado em documentos oficiais que recebemos do município, de que não são feitas fiscalizações e vistorias durante as obras. Então isso foi algo que me preocupou bastante. Porque o município está delegando para a iniciativa privada a total responsabilidade pelo que está acontecendo. Sim. E não está exercendo o seu poder de polícia. Então, antes de pensar, né, em culpar também a iniciativa privada por tudo que vem acontecendo, é preciso se pensar sobre análise, fiscalização e planejamento dentro dos órgãos que, por lei e por obrigação, tem que fazer isso. Agora, para finalizar aqui a nossa conversa de hoje, que é uma conversa que a gente vai ter várias vezes... A gente não falou da Serra do Japi ainda, né? Então, também se falou ontem, o prefeito falou que quer revisar 417, e a sua fala lá, você falou assim, olha, eu nem sei se é revisão, porque, na verdade, vocês não cumpriram nem o que está na lei. Né? Então, assim, para o leigo entender, a gente tem uma área de tombamento, uma área de reserva biológica ali na Serra, que não foi ampliada. E também não é fiscalizada, né? Vamos falar sinceramente. Até acho que Jundiaí faz um bom trabalho, mas o adjacência não faz. E você tem a área de conservação que ela, cada ano ela vem sendo exprimida. Aqueles condomínios ali perto de onde você mora, que nunca deveriam ter saído, no pé da serra. É área de conservação, a lei permite, mas foi legal fazer isso? Toda vez que a onça aparece no quintal da casa de alguém ali onde você mora, eu torço pela onça. Porque a gente foi ocupar o espaço que elas tinham ali de impacto. Então, assim, o que a gente pode pensar para ampliar a Lei 417? O que a gente pode melhorar? E assim, no Brasil, você sabe disso. Você é doutora de lei, eu não sou. A gente tem leis fantásticas que nunca saem do papel. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente coloca um pouco mais de prática nisso? A gente faz isso com metas concretas. Prazos, responsabilidade do administrador público em relação ao cumprimento disso. Porque uma coisa é a lei trazer uma abstração, um dever ser. Outra coisa é a lei trazer um dever ser para o prazo de, em 6 meses, vamos entender todas as áreas que podem ser ampliadas dentro da reserva? Vamos usar a tecnologia para observar onde está acontecendo erosão do solo, para que isso possa ser regenerado e cuidado? Vamos compreender se as zonas de pasto elas de fato ajudam ou atrapalham? E que tipo de atividade que pode ser empreendida ali? Porque a ideia não é congelar eternamente ou impedir o desenvolvimento, mas friso mais uma vez, que ele seja compatível com a preservação do meio ambiente e o uso dos recursos de forma sustentável. A gente usa a água o tempo todo, é um recurso natural, só que temos que fazer isso de forma sustentável. A gente sabe todas as APPs que existem dentro do município, todos os cursos d'água, como é que está a situação disso? Então, análise e, de fato, implementação de verbas. Tem que usar orçamento público. O Gustavo ontem veio aqui, o prefeito, falou que eles tinham 4 milhões de reais do Fundo Municipal de Meio Ambiente que não foi usado no meio ambiente. Não foi usado no meio ambiente. A informação que eu tenho até o momento é de que foi usado para pagamento de outras rubricas orçamentárias. Então, a questão é por quê?
Se a gente tem uma necessidade de prevenção de incêndio, de uso de tecnologia para fiscalização, de melhorar a parte técnica da fiscalização, se a gente precisa fazer reflorestamento urbano mesmo, pensar em corredor ecológico, pensar em preservação da função ecológica da serra, ela não está só na serra. Não. Ela está em vários pontos Sim. da cidade. Existe um mosaico de Mata Atlântica dentro de Jundiaí. Sim. E o que estão sendo feitas com essas áreas? É por isso que os animais fogem para as casas, porque ele não tem para onde ir, é a pressão da ocupação urbana. Então não adianta a gente fechar aqui e falar, essa é a serra. Só que a serra é incomunicável e a gente não tem corredor de fauna, não tem corredor ecológico. A função da Mata Atlântica não é preservada em outras áreas. Então uma análise sistêmica... Um pouco mais macro, né? Exatamente, e que traga obrigações mais concretas. Para finalizar, você vai cobrar isso? Você vai dar meta e prazo? Eu já estou fazendo, né? Mas o objetivo não é que seja imposto, e sim que seja dialogado. Sim. Nessa semana mesmo, a Proimp se habilitou no inquérito civil a respeito da suspensão, foi solicitada uma reunião, ela vai ser feita, então o Ministério Público também está aberto ao diálogo com todos os setores. O objetivo não é parar a cidade, mas fazer com que ela caminhe de uma forma que funcione para todos e não só para alguns. Ok. Muito obrigada pela sua entrevista. A gente deseja super boa sorte. Conte sempre com a gente. O patrimônio maior de Jundiaense é a Serra do Japi. Fique conosco e acompanhe-nos aqui nos nossos canais oficiais.